Olá, começa agora o Videofórum do Canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Hoje vamos falar sobre eficiência energética, que envolve sustentabilidade e gestão inteligente de recursos. Para falar deste assunto, recebemos Rodrigo Aguiar, diretor da ABESCO. Rodrigo, o que é eficiência energética? A eficiência energética é a otimização dos seus recursos. Hoje nós sabemos que existe um impacto muito grande dentro do meio ambiente, na questão de recursos energéticos, e do outro lado, na questão do impacto do bolso. A gente sabe que hoje é um gasto muito caro, muito oneroso para todo consumidor de energia, do residencial ao empresário. E existe uma possibilidade de redução muito alta dentro desse gasto. E essa transformação, digamos assim, para ter uma eficiência energética melhor, como que funciona? É um projeto de longo prazo? Por onde que o empresário começa? Primeiro você precisa medir, ou seja, precisa saber o quanto está gastando. Então, normalmente a primeira pergunta é: quanto eu gasto de energia? Muitas vezes a gente conversa com empresários e ele nunca fez a conta de somar no ano qual o gasto que ele tem com energia elétrica, gás, combustível, lenha, dependendo do local do país, né? Ele não faz essa soma. E quando ele soma isso, ele percebe que ele tem um gasto muito alto, né? Dependendo do segmento, é o segundo, terceiro maior gasto que ele tem de despesas dentro de todos os gastos. Então É representativo. É bem representativo. E a questão da economia, se pode chegar a 60%, 70% de economia no geral ou em sistemas específicos. Então, é um potencial de economia também muito grande e de uma produtividade e de um aumento da lucratividade muito alto. Sem falar que é uma questão de sustentabilidade também do próprio negócio, né? Porque os recursos são finitos. Exatamente. Essa consciência cada vez está, o ser humano está percebendo isso, percebendo que não se pode manter o atual estágio da pegada do ser humano no planeta, que nós precisamos de 3 planetas para o que nós temos hoje, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente não pode restringir. Ou seja, todo mundo tem que ter o acesso e deve ter o acesso para uma qualidade de vida ótima. Então não podemos falar, aquele país, como por exemplo Estados Unidos, ele tem uma pegada alta e um nível de qualidade de vida muito bom. Aquele outro país, vamos reduzir e não vamos permitir que ele tenha acesso a isso. Não existe. Cada vez mais nós sabemos que estamos falando de um mundo globalizado, de acessos a tudo dentro do que chamamos de qualidade de vida, e aí temos que trabalhar como é que a gente faz para reduzir essa pegada, mantendo ou aumentando a qualidade de vida. E como que é a atuação da ABESCO, que tem muito esse foco, né? Sim, a ABESCO é a Associação Brasileira de Eficiência Energética, né, das empresas de serviços de energia. Ela fica sediada aqui em São Paulo, no prédio da Fiesp, e atende as empresas de serviços do Brasil inteiro. Nossa proposta é exatamente fomentar esse mercado, que é um mercado novo ainda, tem 20, 25 anos no país, que em função do aumento do custo da energia de forma geral e da água, que também vem paulatinamente aumentando, vem oferecendo ao mercado soluções e procurando fomentar todos os seus associados e parceiros no sentido de buscar essa eficiência energética, buscar a otimização dos recursos energéticos. E esse trabalho da ABESCO, essa busca por essa otimização, é só para grandes empresas ou o pequeno e o médio também tem que pensar nisso? Normalmente, o pequeno e o médio é o que tem o maior desperdício até. Se a gente pensar em valores totais, sim, o grande você vai ter uma representatividade maior. Mas em percentuais, muitas vezes o pequeno, por estar fazendo, ele vai crescendo aos pouquinhos, vai fazendo aquela complementação da linha de produção ou do comércio dele e vai esquecendo das ações que poderiam estar sendo feitas de economia de energia. Então, às vezes ele vai perceber quando vê, ele tem um potencial de economia realmente muito alto. Então, vale do consumidor residencial ao pequeno, médio, grande comércio, grande indústria, pequena, média, grande indústria. E em qual momento você vê que seria o ideal o empresário estar revendo isso na sua empresa? Quando ele está criando, quando ela está crescendo, quando começa a ter problema, que os gastos estão aumentando, que momento que seria o ideal? O ideal é já, né?
Mas é claro que se nós estamos falando na construção, esse é o momento ideal. É fazer o certo desde a primeira vez, né? Não comprar errado para depois consertar. Não mudar, errar o processo para depois consertar o processo. Esse é o ideal. Mas não é possível sempre a gente estar falando, então vamos só trabalhar para o novo. Não, vamos trabalhar um nicho de mercado em relação ao novo, mas vamos trabalhar a questão do que já existe hoje na questão da otimização, né? Você tem hoje uma tecnologia se modificando a cada momento. Muitas vezes eu dou exemplo que falam, mas isso aqui não funciona. Às vezes eu ouço nas palestras, nas consultorias que eu faço, ou pessoas da Besco que vêm falar, né, nossos associados, onde fala, puxa, isso aqui não funciona, mas não funciona. Quando foi que você olhou essa tecnologia? Tem 10 anos. 10 anos muita coisa se modificou. Há 10 anos como era a internet antes? Como eram nossos celulares há 10 anos atrás? O que é hoje? É a mesma coisa, isso vale para os equipamentos que consomem energia. Isso para qualquer segmento de atividade, né? Sim, para qualquer segmento, né? E aí é trabalhar isso, equipamentos, processos, a modernização deles, fazer toda essa modificação. Você tem empresas novas, que eu imagino que as novas, o pessoal já tem um pouco esse olhar, mas principalmente as empresas familiares que estão no mercado há muito tempo, como que eles vão saber contratar um profissional que possa fazer essa análise, porque também é uma situação delicada, você tem que olhar a empresa como um todo e tem que ser de extrema confiança, tem que ser um especialista. Sim, com certeza. O que você sugere? Nós da Besco, exatamente, colocamos no nosso site à disposição do público de forma geral, sem custo nenhum, a lista de todos os nossos associados, separados exatamente por região do Brasil e por categoria de atuação que eles fazem. Junto com isso também, uma empresa ela pode buscar a Besco e falar, olha, eu tenho essa oportunidade aqui, eu estou contratando uma empresa. E nós temos uma ordem de serviço interna que nós repassamos para todos os nossos associados. Os associados que se interessam, nós repassamos a esse cliente a lista para que ele possa fazer a escolha dentro da visão dele, dentro das perspectivas dele. A Agis é uma dessas empresas que faz consultoria. Qual é a especialidade dela? A Agis, a própria sigla Agis é de assessoria e gestão de energia e sustentabilidade. Então é uma empresa de consultoria focada ao mercado de forma geral, buscando essa parte de gestão energética com a ação da sustentabilidade em conjunto. E são projetos de médio, longo prazo? Depende do projeto? Quais são as características envolvidas para chegar nessa eficiência de recursos? Olha, normalmente o payback, né, o tempo de retorno de um projeto, ele vai de 6 meses a 5 anos, em média. E aí depende do sistema. Então você vai falar assim, um sistema de iluminação. Em média, de forma geral, você fala em 2 a 3 anos. Um sistema de ar-condicionado de 4 a 7 anos. Uma automação do ar-condicionado, muitas vezes só 6 meses. Então, troca de motores, 2 anos também. Então, é uma coisa que varia muito do sistema e, é claro, do consumidor que nós estamos falando, porque é um consumidor, por exemplo, de um industrial com um tamanho maior, ele já está normalmente já no mercado livre. Então, o custo da energia dele, específico por megawatt-hora, é baixo. Um consumidor comercial pequeno, ele tem esse custo quase 3 vezes maior do que o outro. Então, você acaba tendo esse tempo de retorno muito mais rápido em função desse custo da energia também. E quanto, em média, claro que depende do projeto, do setor, mas quanto, em média, o empresário pode até economizar em médio e longo prazo com esse investimento que ele faria hoje, por exemplo, no seu processo? Normalmente, no setor industrial, nós falamos em torno de 15% a 30% que a pessoa pode economizar na conta de energia ou em algum sistema, né? Quando a gente coloca para a área comercial, isso já aumenta de 20% a 40%. Quando nós falamos na parte de serviço, isso pode chegar a 50%. Então, é uma média que são estudos que a Besco faz também, que disponibiliza em palestras, no nosso site, colocando esse potencial de economia. Grandes empresas, inclusive multinacionais, exigem que a sua cadeia de prestadores de serviços também
tenha otimização de recursos, seja sustentável. Isso também acaba refletindo no comportamento do empresário, porque ele de repente não queria olhar para isso nesse momento, mas ele acaba tendo que ter algumas certificações também, né? Exatamente, esse é um ponto bem interessante, Sabrina. Porque da mesma forma que houve a ISO lá atrás, a 9000, depois a 14000 com a questão ambiental, hoje está acontecendo um processo que é a ISO 50001, que é exatamente de gestão de energia. É uma ISO que o Brasil participou da secretaria, de realizar a secretaria dela junto com os Estados Unidos. É uma norma relativamente nova, foi lançada há menos de um ano. E nós estamos trabalhando a questão da família ISO 50000 também, porque a ideia é primeiro se medir. Então, como eu comentei antes, primeiro você entender o quanto você gasta, para depois você começar a realizar um diagnóstico energético para verificar o que você pode economizar. E essa ISO trata exatamente disso. A ponta da pirâmide é quanto eu gasto. E aí depois, a partir do momento que você verifica e mede quanto você gasta, você começa a trabalhar por que eu tenho diferenças em um certo dia de trabalho, em outro dia de trabalho, ou em turnos da minha equipe, porque um gasta mais, outro gasta menos, por que aquela máquina gasta mais que aquela outra máquina? E aí você começa a verificar que existem desperdícios que podem ser otimizados e você com isso gastar menos, seja em energia, seja em manutenção, seja em tempo do pessoal em processo, em várias ações, né? Quando nós tivemos o racionamento de energia lá atrás em 2001, eu poupei muita saliva e todo profissional dessa área poupou muito, porque muitas vezes você ia em um empresário e ele falava, não, eu não desperdiço energia, eu tenho certeza que eu faço melhor aqui na minha empresa porque eu não tenho interesse. Claro, ninguém quer jogar dinheiro fora, ninguém quer rasgar dinheiro. Mas às vezes não tem o conhecimento adequado, não está atualizado o suficiente para isso. Um equipamento está consumindo muito mais do que um novo, que seria mais barato e mais produtivo. Exato. Né? Então, o que acabou acontecendo? Na época do racionamento, muitas empresas, para atender a meta que existia do governo, encerraram linhas de produção ou pararam por um período determinado. E isso é ruim, prejuízo, né? Alongamento de prazo de entrega e assim por diante. E aquelas empresas começaram a revisar esse paradigma de que eu não tenho desperdício e começaram a verificar que sim, eles poderiam alcançar a meta sem ter que cortar uma linha de produção, sem ter que parar um processo. E pouco a pouco você percebeu que os empresários, olhando para dentro de casa, revisaram os processos e voltaram a realizar todas as ações produtivas e comerciais e voltaram a atender dentro dos prazos das metas. Né? Então se percebeu que sim, puxa, eu pensei que eu não tinha desperdício, mas eu tenho desperdício. Então, esse paradigma que foi quebrado no racionamento, o que acontece é, por anos pós-racionamento, se manteve e as pessoas começaram a buscar. Infelizmente, isso já tem 10, 12, 14 anos. E as pessoas estão esquecendo exatamente daquela lição de casa que fizeram. E o que a gente percebe nos gráficos de consumo, de produtividade, é que vem aumentando. Então, o que está acontecendo? O Brasil está ficando mais improdutivo. E isso é uma coisa muito complicada. Que reflete em tudo, né? Você usou a palavra correta. Reflete em tudo. Porque nosso PIB, para nós alcançarmos o aumento do PIB, nós temos que ter uma geração maior de energia desnecessária, porque se nós estivéssemos economizando energia para realizar a mesma ação, nós não precisaríamos estar fazendo a geração, o impacto no meio ambiente, de você ter novos reservatórios, alagando áreas desnecessariamente, né? A mudança do clima regional ali, né? Você está falando ali da biosfera, de toda a ação que está ali integrada àquela ação local. Ou então uma termoelétrica que você está queimando carvão, queimando gás de forma desnecessária. E hoje você tem uma exigência do mercado que o consumidor também é mais consciente. Então, mesmo que não seja um B2B, mas você tem o reflexo de ser uma empresa sustentável, né, que faz ali uma otimização de recursos naturais. Exato. E aí, né, voltando até aquele ponto que você colocou, por isso que é importante criar essa relação dessa cadeia de um pensamento mais sustentável, de um pensamento mais produtivo, de que as pessoas comecem a cobrar uma coisa da outra, né?
Semana retrasada nós tivemos o 10º Congresso da ABESCO de Eficiência Energética que aconteceu e exatamente eu estava na minha palestra comentando sobre esse movimento que está no Brasil, do Acorda Brasil, que ele também serve para a área de energia, que nós precisamos acordar também para essa questão da eficiência energética, da produtividade, que nós podemos ter uma lucratividade maior dentro da nossa residência, dentro da nossa empresa, dentro da nossa indústria. É um negócio também, né? Um negócio, pode ser um negócio sustentável. Sim, e hoje você pega, você tem linhas de financiamento à disposição, você tem empresas que atuam dentro dessa ação. Então você tem todo um mercado que hoje cada vez ele se estrutura mais, com atores adequados para isso. E por que o consumidor ficar de fora dessa ação? Hoje você tem empresas que fabricam alguns componentes, equipamentos que propiciam essa eficiência energética que antes não existia, né? Também isso existe, né? Sim. Você pega, por exemplo, aquecimento solar, né? Aquecimento de água através do sol, através de placas solares, né? A melhor área de incidência solar da Alemanha é 30% menor do que a pior área de incidência solar do Brasil. Uma oportunidade fantástica. Fantástica. E assim, a Alemanha é o país que mais está desenvolvido no mundo sobre isso. O que nós estamos esperando? Você pega Minas Gerais, é o estado no Brasil que está mais avançado dentro dessa ação. Por que não se faz exatamente aproveitando esse modelo de Minas Gerais se colocar para os outros estados? E aí você vê que assim, os estados que estão mais atrasados são o Norte e Nordeste, que tem um índice de incidência solar maravilhoso. Então, se tem que criar toda essa ação, motivar as pessoas a realizarem, leis municipais serem realmente aplicadas, serem cobradas. Por exemplo, em São Paulo nós temos uma lei sobre isso, mas eu não vejo ela sendo cobrada com a eficácia que deveria estar. Então, tudo isso faz parte de um processo que está em construção, mas a gente sabe que se pode melhorar muito. São Paulo tem linhas de financiamento específicas, inclusive, né? Sim, exatamente, né? Você tem essa iniciativa do governo do estado de São Paulo, que criou a Agência de Desenvolvimento Paulista, que é a Desenvolve São Paulo, é uma iniciativa maravilhosa, porque exatamente, muitas vezes você... É poder público e privado atuando junto, né? É a PPP, né? É quando você fala assim, é o ganha-ganha, e quando a gente fala em sustentabilidade e eficiência energética, a gente tem que pensar dentro de uma visão de ganha-ganha, né? O mundo não cabe mais a relação do ganha-perde. E esse ganha-ganha está dentro dessa parceria exatamente do público com o privado, também em linhas de financiamento. Porque o empresário tem que pensar não só em comprar uma máquina, mas em readequar toda a empresa, né? Porque às vezes comprar a máquina isolada ali não resolve, então tem que ter um trabalho realmente de planejamento para isso, né? Exato, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a área de engenharia, a área de manutenção levanta para a diretoria ou para o conselho de administração da empresa a hipótese de implantação de um projeto de eficiência energética, e muitas vezes é cortado no primeiro... reunião e poderia ter um retorno depois fantástico para a empresa. Exato, né? De corte de custos, né? É a primeira que é cortada. E quando você cria linhas de financiamento mais atrativas, que falam com ele, poxa, peraí, minha taxa de atratividade do meu capital é essa, mas se eu buscar esse capital nessa outra linha aqui que é mais adequada para mim, com de repente um alongamento de prazo, com uma amortização, um tempo de retorno que vai me trazer realmente algo positivo, então eu paro de pensar simplesmente, puxa, eu vou só investir no meu core business e também vou investir dentro da que a minha área de engenharia e manutenção estão falando e vamos atuar dentro disso daí. Então é muito importante exatamente você ter essa disponibilidade de linhas que sejam adequadas a isso. Obrigada, Rodrigo, pela entrevista. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do Empresário. A cada 15 dias, voltamos com temas diferentes, com dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.